Bem, meus amigos, nós voltamos no programa de hoje conversando com o nosso amigo, advogado, que venceu a nossa promoção. Ele ganhou como pessoa física na nossa promoção dos melhores do direito do Ceará, uma promoção que nós fizemos no ano passado. E agora, semana passada, o seu escritório jurídico ganhou na pessoa jurídica. Quer dizer, ele é bom na pessoa física e é bom na pessoa jurídica. Doutor Manuel Mifon, satisfação muito grande, meu irmão, em recebê-lo aqui no nosso programa. Doutor Roberto, meus cumprimentos. Me coloco à disposição para responder o que você achar conveniente. Perfeito. E os esclarecimentos que se fizer necessário. Inicialmente, Mifon, eu queria que você fizesse um resumo do seu currículo pessoal. Depois você fala sobre o seu currículo profissional. Eu nasci em abril de 1947, na cidade de Pentecoste. Meu pai era juiz de direito da comarca de Pentecoste. E de lá, eu muito em idade tenra ainda, com 2 anos de idade, meu pai foi transferido para a Morada Nova. Então eu me considero filho de Morada Nova. Meu pai foi juiz por 16 anos da cidade de Morada Nova. E lá eu cursei o primário, e com a idade de 10, 11 anos de idade, eu saí. Como não tinham colégios na cidade de Morada Nova, eu estudei em Limoeiro do Norte, no seminário diocesano de Santo Curadás. Depois estudei por vários anos lá e aqui em Fortaleza, no seminário redentorista. Então, eu estudei com os padres holandeses, a minha formação são os padres holandeses e os padres alemães. Certo. Depois eu saí, cursei o Liceu do Ceará. Você estudou no liceu em que ano? Eu estudei num... Roberto, não sei bem não. Não se lembra não, né? Não me lembro a data exata. Eu sei que eu fiz o curso no Liceu do Ceará, o ginásio e o científico, naquele tempo era científico. Eu estudei no liceu de 57 a 64. Então nós eu acho que eu também sou de 47, tenho a mesma idade sua. Então você deve ter estudado nessa mesma época. Eu acho que eu devo ter entrado em 62, mais ou menos, nessa época. No tempo do professor Jaborandi. Foi meu professor. Exatamente. Jaborandi, Oswaldo, Boneges, exatamente. Até equipe maravilhosa. O liceu naquele tempo era um dos melhores colégios de Fortaleza. Colégios. E eu era sobrinho do Domingos Barroso, porque o doutor Domingos Barroso morava na rua Otto de Alencar, 171, onde eu passei vários anos. Ele era casado com uma irmã mais velha da minha mãe. Dona Rita Barroso. Rita Barroso. Eu estudei lá, fiz o meu curso primário lá. O Instituto Monsenhor Tabosa. Instituto Monsenhor Tabosa. Você estudou lá também? Não estudei não, porque eu estava vindo do seminário, quando eu entrei, já entrei direto no ginásio. Eu estudei lá no Instituto Monsenhor Tabosa. Pertinho da minha casa, eu morava ali. Eu me lembro do Jacarecanga, todo o meu curso ali. O primário eu fiz lá e depois fui para o liceu, que também era ali. Perfeito. E lá em Morada Nova, então... Meu pai foi radicado lá e eu sou de uma família de 10 irmãos. Em 10 irmãos, nós somos 8 homens e 2 mulheres. Nós temos 6 formados em Direito. 6 formados em Direito. Tem 2 engenheiros, são 7 formados em Direito, 2 engenheiros e uma bioquímica. Beleza. Você entendeu? A gente já vem de uma família de tradição no ramo jurídico, sabe, Roberto? Certo. Porque o meu avô foi juiz de direito da cidade de Vaz Alegre, a primeira, e ele também foi político, foi deputado estadual, ele foi da Liga Eleitoral Católica. Ele vem do tempo do Padre Cício e tudo, que ele é primo, é contraparente do Padre Cício. E então, o seu pai também foi juiz, né? Foi, meu pai foi juiz e aposentou-se como desembargador do Tribunal de Justiça, como aposentado, né? E o fórum da cidade de Vaz Alegre, no Ceará, onde foi a primeira comarca do meu avô, é o nome do meu pai. É Fórum Desembargador Wilson de Noronha Mifon. Beleza. Inclusive, o meu pai era primo do Edmar Noronhas. O Edmar era meu pai não teve nenhum irmão, né? Todas as irmãs eram mulheres. Então, o Edmar foi o irmão que meu pai não teve. Certo. Sim, meu irmão. Aí você fez depois o vestibular para Direito, né? Eu fiz o vestibular para Direito. Fez o curso todo aqui em Fortaleza? Fiz o curso todo em Fortaleza. Certo. Fiz na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Certo. Terminado o curso de Direito, aí você... Terminado o curso, eu me submeti a concurso para o Tribunal de Justiça. Eu trabalhei por 10 anos no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Trabalhei 10 anos, era funcionário ligado ao tribunal. Depois de um certo período, eu saí e resolvi advogar já, pedi exoneração por espontânea vontade e fui advogar. Certo, mas no tribunal você era o quê lá? Eu fui oficial de justiça, inicialmente.
Depois saí e fui, porque naquele tempo eu era muito novo, quando eu entrei, você entendeu? Eu era muito novo, então passei, foi o tempo que eu terminei a faculdade. Não, quando eu entrei no tribunal, eu não tinha terminado a faculdade ainda. Certo. Quando eu terminei, eu saí. Aí eu saí e fui advogar. Foi quando houve o concurso para o Ministério Público, na época, foi 88, 82, mais ou menos, tudo. Aí nós fizemos um concurso público, onde o concurso tinham 50 vagas. E várias pessoas, mil e poucos candidatos fizeram. E só logaram o êxito 33 candidatos. Eu fui um dos 33, assumimos logo. Quando eu assumi o Ministério Público, a minha primeira comarca foi Aracoiaba. Como promotor? Como promotor de justiça já. Certo. De Aracoiaba, eu vim, a minha segunda comarca foi Poeiras, a terceira foi Uruburetama e depois Fortaleza. Mas houve um fato interessante, porque quando eu era promotor de justiça da comarca de Aracoiaba, eu fui requisitado pelo doutor Ayrton Castelo Branco, que era o procurador na época, para vir ajudar aqui em Fortaleza. E eu me dirigi lá à procuradoria e conversando, doutor Ayrton, por qual razão? Ele disse, não, porque o promotor de justiça lá de Aracoiaba, que é filho de lá, ele está em Cascavel, e ele foi vereador e está querendo voltar para a terra dele. E o doutor Meton Vieira, que era promotor de justiça ali da vara do registro público, naquele tempo só tinha uma vara do registro público, eram duas varas, inclusive o titular era o desembargador Edgar Carlos Amorim, por sinal muito preparado. Então ele me convocou, como eu tinha advogado antes, advogava na área imobiliária desde novo, o doutor Edgar pediu aí, se possível, que me requisitasse, como se fosse, traga o Milfon, que ele já conhece certo. O ditado. O Metonzinho você conheceu, que foi o procurador da República demais, e tudo. Então, eu fiquei lá na vara do Registro por 5 anos. Quando o doutor Ayrton saiu, eu fui em outras varas, funcionei em várias varas, inclusive eu fui promotor da 6ª Vara Civil, fui promotor das execuções penais, fui promotor de uma vara da assistência judiciária, você entendeu? E resolvi, eu saí cedo do Ministério Público, porque quando eu completei meu tempo de serviço, eu não quis logar a carreira. Inclusive, eu fui colega de turma na faculdade da desembargadora Iracema. Muito brilhante. A presidente. A presidente, uma aluna brilhante, uma excelente aluna na faculdade de Direito, e foi minha colega do Ministério Público, nós estamos quase no mesmo concurso. Então, e ela foi uma brilhante promotora. Foi procuradora-geral, ela marcou a carreira da desembargadora Iracema é brilhante. Certo. Sobre todos os aspectos. Então eu resolvi pedir aposentadoria. Eu saí do Ministério Público em 96, mais ou menos. Você se aposentou como promotor? Me aposentei como promotor. A pedido de exoneração, certo. Eu não quis seguir carreira. Porque de lá eu passaria para procurador, normalmente, né, que era o acesso, iria tentar uma desembargadoria, se fosse o caso. Mas no meu caso, não, eu resolvi advogar. A minha vocação era a advocacia. Certo. Aí quando foi que você deixou eu deixei em 96, eu deixei Aí foi Público. Quer dizer que há 20 anos você está no seu escritório? 20 anos eu estou no meu escritório. Nós estamos lá. Certo. Aí O seu escritório basicamente imobiliário ou você faz outro tipo de direito também? Não, a nossa advocacia básica é imobiliária e empresarial. Certo. Nós advogamos para várias construtoras e advogamos para vários grupos grandes na área empresarial. Advogamos muito nos tribunais superiores hoje, você entendeu? Funcionamos muito em Recife, na 5ª região, no Tribunal da Região, e em Brasília também, nos tribunais superiores. Certo. E em outras capitais também. Certo. Eu, no escritório, quem mais viaja sou eu, porque lá o escritório é assim, é interessante, é um escritório quase familiar. Sou eu, o meu filho, o Ramiro Milfon, e o doutor Edson Nobre, que é até um rapaz brilhante, que é filho do doutor Edson Nobre, que é cirurgião plástico, você entendeu? Certo. Muito conhecido na cidade e muito preparado. Todos eles dois. Então é como se fosse um escritório familiar. Eu tenho o meu filho, eu tenho o Edson como se fosse meu sobrinho, não é sobrinho de sangue, mas sobrinho de coração. Certo. A gente se iguala, né? Certo. Então nós temos uma advocacia especializada, nós não fazemos o varejo, nós fazemos mais especializadamente na nossa advocacia. Certo. Então quem viaja mais no escritório sou eu ou o Edson. O Ramiro que é o administrador e que trabalha junto com o Edson também, sempre faz tudo, mas quem viaja mais sou eu e o Edson. Nós sempre estamos viajando. Certo. Vocês também atuam em outros estados? Vocês têm causa em outros estados, em outras cidades do Ceará? Atuamos. Nós temos, inclusive, nós advogamos, nós somos um advogado de partido de um grupo espanhol que é um fundo privado. Eles têm um fundo privado da cidade de Vigo, na Espanha. Certo. E esse
fundo de previdência, não, fundo privado, né, de administração. Eles administram vários patrimônios lá na Europa, mas eles atuam mais no Brasil na área de locação. Como é que eles procedem? Eles compram os imóveis e fazem um contrato de locação por 20 anos, 10 e mais 10. Os primeiros 10 anos é no mínimo 1% e depois eles fazem o preço de mercado. E eles atuam mais na Bahia, é mais em Salvador. Então, quase todo mês eu estou em Salvador. Eles têm muitos prédios em Salvador, inclusive eles alugam mais aos entes públicos, a Prefeitura Municipal e ao Governo do Estado. Certo. Quer dizer que você advoga para esse grupo espanhol? Esse grupo espanhol também. Ele já está com a gente há mais de 10 anos já aqui no Ceará. Eles adquirem os imóveis aqui no Brasil e locam os imóveis? Eles adquirem os imóveis, pagam à vista e locam os imóveis. É só para locação. E eles remuneram o fundo lá na Espanha, porque lá é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do governo espanhol, né? Muito rígido, né? Mas eles são muito corretos, esse pessoal. Que interessante isso, hein, o Milfon. Mas e no Ceará, eles adquirem também? Eles adquiriram alguns imóveis aqui. Lá não tem uns problemazinhos, porque assim, negócio de alvará na política, né? De concessão e tudo. Então, eles resolveram, eles têm imóveis do Ceará, tem no Piauí, tem Teresina, tem Fortaleza. Mas a maioria é na Bahia. É mais na Bahia. O quente deles é a Bahia. E interessante é que você, sendo cearense, tendo um escritório no Ceará, você advoga para esse grupo? Advogamos no Brasil todo. Como foi que nasceu esse É porque o diretor deles era um rapaz que era engenheiro civil, ele era do Mato Grosso do Sul. Então, ele veio aqui em Fortaleza, como ele nos conhecia, já tinha um conhecimento, ele procurou o nosso escritório e nos introduziu. Nos apresentou os espanhóis e nós estamos com essa parceria há mais de 10 anos já. Que beleza isso, hein, rapaz? Que beleza. Agora eu lhe pergunto, e construtora, você também... Advogamos, muitas construtoras. Advoga para muitas construtoras? Nós somos advogados, por exemplo, do grupo Mota Machado, que é o doutor Assis, e o doutor Jaime, que são os diretores, os pais, o doutor Manuel Capistano. E o doutor Manuel... Hoje é o executivo. Né? E o Adalberto, que é... Adalberto é filho do Adalberto Mota, que é um brilhante engenheiro, todos eles, né? E nós advogamos há mais de 30 anos. Por 32 anos nós somos advogados deles. Certo. Como é que você está vendo o mercado imobiliário aqui no Ceará, Milfon? Já que você atua mais especificamente nessa área de imobiliária. O mercado imobiliário sofreu uma fase muito difícil agora. Devido a essa crise econômica, os imóveis caíram os patamares, como você sabe, né? Vinha uma ascensão muito grande, você entendeu? Nós tivemos um boom aqui, né? Tivemos um boom. Inclusive com empresários estrangeiros, aqui vieram italianos, espanhóis, querendo investir aqui, né? Mas, infelizmente, parece que esse boom nos espanhóis, nos estrangeiros, passou, né? Passou e esse ano foi um ano muito difícil. 2015, 2016 foi um ano muito difícil para a construção civil, que a construção civil é um negócio interessante. A primeira que sofre a crise é a construção civil, a primeira que sai da crise é a construção civil também. Certo. Então, hoje, já está se avistando uma luz no fim do túnel com essa mudança política, né? E nós acreditamos que daqui para frente vai entrar no trilho, né? Hoje já vê uma expectativa, já vê uma confiança dos construtores, eles estão começando a agir de novo. Eles tinham muitos estoques em prateleira, né? Então eles fizeram, por exemplo, a Mota Machado foi pioneira, inclusive, aqui em Fortaleza, a fazer aqueles, não digo nem leilão, eu digo oferecendo os imóveis, né? E dando uma redução de preço para quem comparava à vista. E outra coisa, o padrão da construtora do nosso asfalto de Fátima é muito alto. O método do asfalto de Fátima da Mota Machado é um padrão de construção muito alto, os prédios muito bem feitos e eles são muito corretos. Você entendeu? Não só eles, como o pessoal da Integral Engenharia, que é o doutor Crisanto Ferreira de Almeida também, doutor Crisanto. Aí tem o doutor Vildo da Escopa Engenharia, o doutor Vildo, o doutor Dário Barroso, que são outros também, um pessoal muito sério também, você entendeu? Tem o Novaes, o Marco Novaes, que é um brilhante engenheiro, e tem uma construtora de ponta também, e ele foi presidente da cooperativa, né, da construção civil. Perfeito. É uma pessoa muito bem conceituada e muito séria no ramo da construção civil. Quer dizer que você advoga também para outras construtoras, embora a sua grande cliente seja a Mota Machado. Advogamos para outras construtoras. Para Integral Engenharia nós temos quase 30 anos também. Aí tem mais Copa, que são vários anos também, você entendeu? Certo. Agora, e outra coisa, Milfon, nós percebemos que agora na administração Roberto Cláudio, foi colocado lá na Secretaria de Urbanismo aquela moça Águida,
né? A Águida Muniz, né? A secretária de Urbanismo e Meio Ambiente. Ela, por sinal, foi até homenageada nossa. Você sabe que eu faço essa promoção das empresas, que você participou agora. Eu fiz aquela dos advogados, fiz dos médicos, fiz dos engenheiros. E nós escolhemos anualmente também os prefeitos e os administradores, e os deputados, secretários, executivos, senadores. E a doutora Águida, secretária de Urbanismo, foi escolhida uma secretária de destaque pelo trabalho que é feito lá na Secretaria de Urbanismo. Houve uma agilização, não é, O Roberto, depois que ela assumiu, né, na questão da aprovação de projetos. eu acho que tem duas fases na Secretaria de Urbanismo. Antes e depois da doutora Águida. A doutora Águida deu um desenvolvimento. Os alvarás de construção, antigamente, era muito complicado. Isso. Para se construir, você passava 8 meses, 1 ano naquela pendeira. A doutora Águida, com a visão, com o tino que ela tem, certo? E com a competência que ela tem, ela desenvolveu uma sistemática que hoje o construtor não sofre mais. Ela é amiga dos construtores, ela é muito séria e muito dinâmica. Perfeito. Então, ela não cria barreira, ela corta as barreiras. Perfeito. Então, o desenvolvimento... Ela não hoje, cria dificuldades. Não cria dificuldades. Ela agilizou os processos, a tramitação dos processos. Porque você sabe, o construtor, quando pega um terreno, ele não tem muito tempo. Ele tem que construir logo. Ele não tem terreno em prateleira, não existe isso, nem estoque. Então, ele tem que agilizar a documentação para que ele possa fazer o lançamento ou a incorporação, você entendeu? O mais rápido possível. Perfeito. E se houver demora, é prejuízo. Perfeito. Prejuízo. Quer dizer, para ele é interessante que enquanto ele esteja cuidando dessa parte de documentação, essa parte legal, o projeto esteja aprovado exatamente, lá na secretaria para que ele possa iniciar a obra, né? Exatamente. Então, e hoje as construtoras, você sabe com a nova lei do registro público e tudo, e as regulamentações, ela só pode atuar quando está tudo regularizado, inclusive incorporado, né? Perfeito. Ela só pode botar à venda depois que está incorporado, né? Perfeito. Essa sua afirmativa, viu, doutor Wilfon, me deixa muito feliz porque você sabe que eu faço esses eventos já há mais de 30 anos e isso mostra que as nossas comissões julgadoras que elegeram a Águida Muniz como uma das melhores secretárias municipais, que já lhe elegeu como advogado. Eu acho que é a boa vontade de vocês com a gente, certo? A bem-querença, viu? Do jurado, né? Porque você sabe do jurado, da maneira eu faço questão de... É claro, e ali, a isenção total, você basta dizer que eu me encontrava em Salvador, quando você me ligou, eu fui tomado até de surpresa, né? Perfeito. Você tinha me ligado, eu digo, eu estou aqui a serviço em Salvador. Quando você me unificou, eu fiquei altamente gratificado e muito feliz, viu? Perfeito. Inclusive, eu compareci à festa, eu achei a festa linda. Inclusive, um depoimento que me marcou muito, ou melhor, 2, aliás, foi o depoimento do doutor Afrânio, que inclusive eu fui advogado do padre Bezerra de Melo, numa transação imobiliária que ele fez, e desde lá eu vi a correção desse rapaz. Correção, competência e tudo. E o depoimento dele é uma história de vida. É uma história de vida. É a história de um empresário bem-sucedido e que dá oportunidade a vários jovens de se desenvolverem, você entendeu? Ele hoje, no ramo da alimentação, eu que viajo muito, frequento muito os restaurantes dele, é de ponta. É de ponta, inclusive em Brasília, quando eu vou sempre, tem no Shopping Brasília, lá tem um restaurante dele lá, fica perto do nosso hotel, eu sempre vou lá. E é sempre muito bem frequentado. Perfeito. Os telespectadores tiveram a oportunidade de que no domingo passado nós reproduzimos na TV Fortaleza aquela belíssima entrevista debate que ele fez na nossa festa. Nós gravamos e reproduzimos aqui na nossa televisão no domingo passado, mostrando aquele depoimento otimista para frente do nosso amigo Afrânio Barreira. Além da palavra belíssima do Deus Maqueiro. Me tocou muito o discurso dele. Falava Deus e Mar. E outra coisa, a justa homenagem que ela prestou à dona Yolanda Queiroz, que foi uma pioneira, foi um exemplo de mãe, de empresária. Eu acho de tudo no ramo do Ceará. Eu acho que ela e o doutor Ives marcaram. Foram 2 perdas irreparáveis para a nossa sociedade, certo? Eu acho que nós fomos muito felizes quando fizemos aquela homenagem póstuma, né?
E eu, inclusive, na hora tive a oportunidade de convidar o Deusmar, que também tinha sido escolhido um dos cearenses da década. Não sei se você sabe, nós escolhemos os 10 cearenses da década. Dona Yolanda e Ives estavam lá, e o Deusmar também. Então eu convidei o Deusmar para que fizesse a entrega ao Igor Barroso, neto da dona Yolanda, e convidei o Abelardo Rocha, que é neto da dona Yolanda, para entregar o diploma do neto do Ivo Dias Branco. Quer dizer, naquela festa nós procuramos justamente homenagear essas personalidades do século. E muito justa a homenagem. Eu hoje eu reputo o Deusmar. O Deusmar é o Afrânio dos remédios. Que eu considero os dois, são dois empresários vitoriosos, certo? De ponta, certo? Você está entendendo? Então, por exemplo, o brilhantismo que o Afrânio tem no ramo de alimentação, o Deusmar tem no ramo de remédio, de farmácia. O Deusmar é uma inteligência rara, muito nos honra. Tem um empresário do tipo Afrânio Barreira e Deusmar no Ceará. O Deusmar está partindo já para a loja de número 1000, né? Ele vai inaugurar agora no ano de 2017. Exatamente. Agora, o Afrânio, a grande inovação dele, né, conforme ele falou lá na palestra, é esse sistema de parceria que ele inaugurou. Né? De fazer parceria, toda loja que ele abre, ele tem ele pega geralmente um jovem, coloca para trabalhar e como parceiro dele, como sócio dele. Isso além de dar oportunidade, né, ele cria sócios parceiros, né? Perfeitamente. Quer dizer, as pessoas têm a oportunidade de crescer dentro do negócio dele. E se interessam muito mais, né? Se é proprietário do negócio, é claro que o desenvolvimento dele vai ser glamouroso, né? Perfeitamente. Ô, Milfon, me diga uma coisa, e na área empresarial? Porque você também advoga, né, na área empresarial. Né? Quer dizer, você é mais especializado, o seu escritório é mais na área de imobiliário. Imobiliário mas e também empresarial. Né? Advogamos e eu não queria declarar o nome aqui, porque, você entendeu? Certo. Várias empresas, você está entendendo? Mas nossa advocacia é toda judicial. Nós temos uma advocacia quase toda judicial. Funcionamos junto às varas cíveis, né? E os tribunais. Certo. Na parte administrativa nós fazemos muito pouco, certo? Damos alguma assessoria, alguma consultoria, mas o nosso forte mesmo é a área judicial. Perfeitamente. E você tem o privilégio, eu considero muito, falo sempre isso, você tem o privilégio de ter um filho advogado também que trabalha com você. Eu tenho muito orgulho, por sinal, o Ramiro. Tanto ele como o Edson, meu outro sócio, eles são meus sócios, são meus parceiros também, viu? Certo. Eu sou o sócio administrador, mas os dois estão no mesmo patamar meu, mas são brilhantes advogados. São advogados que você pode entregar hoje, soltar dentro de um tribunal desse, que eles resolvem tudo. Você está entendendo? Certo. Além da competência, né, que eles têm. Certo. Viu? Porque eu digo sempre, viu, Milfon, que no meu caso, você sabe que o meu filho Leonardo também trabalha comigo. Eu sei, o amigo elogia muito seu filho. E é muito amigo do seu filho. E eu digo sempre que um pai fica sempre muito feliz quando ele tem um filho atuando na mesma área dele. É verdade. Para que ele o suceda. É claro. Quer dizer... É a sucessão natural, né? É uma sucessão natural. Um dia a gente se cansa, quer parar, e infelizmente também um dia a gente parte, né? É verdade. E a gente quer que aquele escritório nosso, aquela empresa nossa tenha continuidade. É verdade. E nada mais dá tranquilidade à continuidade da nossa empresa se nós tivermos um filho lá dentro, atuando na mesma área. Né? É verdade. Milfon, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui no nosso programa e eu queria colocar nossas câmeras à sua disposição para que você acrescente aí alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado. Roberto, eu queria primeiro lhe parabenizar essa sua iniciativa de prestigiar os cearenses. Porque o que você faz é um trabalho incansável. Você distingue esses homens públicos, empresários, profissionais liberais. Isso é muito importante para nós, porque é o reconhecimento público. Por seu intermédio, o nosso reconhecimento público é feito através dos seus programas. E todo mundo lhe parabeniza, porque você é um rapaz correto. Muito obrigado. Você faz uma eleição limpa, sem subterfúgio. Você sabe, e outra coisa, a gama, o colegiado que você escolhe, representa todos os setores da sociedade. Perfeitamente. Então, uma pessoa que é distinguida com isso, eu acredito, eu me senti muito feliz. Você entendeu? Certo. Porque eu sei da correção com que você faz
essas promoções. Perfeito. E eu queria lhe agradecer a oportunidade, entendeu? E me colocar à sua disposição. Se precisar, nós estamos à inteira disposição. E muito obrigado. Tá ótimo, meu irmão. Você deve ter observado nessa última festa que nós fizemos agora, é que as principais entidades empresariais do Ceará estavam lá. Exatamente. FIEC, FACIC, CDL, FEComércio, todas as principais entidades fizeram questão de votar, fizeram questão de apurar os votos, fizeram questão de estar presente, porque pela especialidade dessa última festa, que foi a homenagem a Dona Yolanda e ao E Ibis. muito me tocou também, foi uma homenagem que você prestou ao seu Luiz Vale. Porque Isso. o seu Luiz Vale é um empresário de poder. Luiz Aguiar Vale. Eu tenho uma amizade quase familiar com o seu Luiz, com o Pedro Paulo e com o Henrique César, porque há muitos anos, inclusive nós fui advogado deles, entendeu? Advoguei alguma casa para eles com muita honra, me sinto muito honrado por isso. O seu Luiz é um exemplo de comerciante, principalmente no ramo de tinta. Hoje eu acho que ele é o maior empresário do Ceará no ramo de tinta. Também quem tem 2 filhos príncipes como ele tem, não podia ser diferente, né? Porque o Pedro Paulo e o Henrique César são 2 príncipes. E eu tenho, viu, o privilégio e a honra de, na nossa promoção agora, a gente já ter conseguido 3 gerações. Nós já homenageamos o Ivens Júnior e o Ivens Neto. Já homenageamos o Gerardo Bastos Filho e o Gerardo Bastos Neto. E já homenageamos o Luiz Aguiar Vale, o Pedro Paulo e o Pedro Paulo Filho. Pedro Paulo Filho, que é neto do Luiz. Que é neto do Luiz, Mas, meu irmão, muito obrigado. Roberto, muito obrigado, viu? E parabéns, viu? Mais uma vez. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui. Felicidade de nós, a recíproca é verdadeira, viu? Um grande abraço a você, aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa aqui vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa na segunda-feira às 18 horas, reprisa na sexta-feira às 15 horas. Nós vamos colocar no YouTube essa entrevista aqui com o Dr. Manuel Bonfim e com o nosso Valdir Fernandes, que foi quem deu a primeira entrevista hoje no primeiro bloco. Um abraço a todos e até a próxima semana.